tudo bem com vocês? Sabe que tem uma palavra mágica que eu adoro, que se chama férias. Então dá sempre uma alegria quando a gente escuta essa palavra. Ao mesmo tempo, nos dá uma pena quando não aproveitamos tão bem as nossas férias. E por isso, eu queria falar para vocês sobre 5 livros que podem ajudar vocês a aproveitarem as férias. Mas fica tranquilo que não precisa ler os 5, lê só um, porque você vai falar, pô padre, agora chega as férias e você está me colocando 5 livros para ler. Não, escolhe um. Se quiser escolher mais, fica à vontade. Mas eu tenho certeza que esses livros vão te ajudar a viver as férias mais próximo de Deus. Eu me chamo Padre Rafael Rezende Fernandes, moro em Campinas e é uma grande alegria estar nesse canal transmitindo essas mensagens para vocês. Então, o primeiro livro que eu queria falar para vocês é esse daqui. Se chama Sufocado pela Preguiça. Então, olha, é um livro da coleção Alicerce, que é a coleção Alicerce, é um livro que a Cultor de Livros publicou para pessoas jovens. E é uma coleção que eu tenho um enorme carinho. Até mesmo, vou aproveitar para contar um pouco como começou essa coleção. Eu fiz o meu seminário lá na Europa. Eu fiquei uma parte em Roma e outra parte lá em Pamplona, no país da Espanha. E aí lá eu conheci esses livros que estão na coleção Alicerce. E eu me encantei com esses livros, gostei muito. Tanto que, quando eu era mais jovem, eu lia alguns livros que poderiam me ajudar e até que eu gostava deles. Porém, sentia a falta de livros que falassem numa linguagem mais para os jovens. E nisso que surgiu a coleção Alicerce. Quando eu me ordenei sacerdote, eu voltei da Europa com o seguinte propósito: eu preciso que uma editora publique esses livros que eu conheci na Espanha. E de fato aconteceu. Então, até mesmo queria agradecer a Cultor de Livros aqui, né, para ter publicado esses livros e está fazendo um bem enorme. Esse livro aqui é o mais vendido, porque é preguiça, né? Todo mundo é preguiçoso. Acho que todo mundo é preguiçoso, então a gente se identifica com esse livro. E até a gente não fica mal em falar, pô, essa preguicinha aqui, a gente tem até um carinho a ela, né? Um carinho até certo ponto, né? Mas esse livro pode ajudar muito nas férias, porque você, nas férias, você não vai só ficar deitado ou deitada no sofá, ou ficar jogando horas e horas de Roblox, de Clash Royale, de Minecraft, de League of Legends, né, o LoL, outras coisas, ou FIFA. Se você quiser jogar um pouco, não tem problema. Um pouco, né? Mas o problema é quando nós somos sufocados pela preguiça, quando ficamos só fazendo isso. E, portanto, esse livro te pode dar boas luzes de como aproveitar bem as férias. Então tem vários capítulos interessantes e provocadores também. Então tem um que diz o seguinte: não existe vocação de vagabundo, por exemplo. Então o livro já vai diretamente no ponto, assim. Tem várias histórias bonitas e inspiradoras, assim. Tem uma que eu acho bem interessante, que tinha um garoto que tinha acho que 14, 15 anos, e aí ele estava apaixonado por uma menina. Só que a menina era a melhor aluna da sala e ele um dos piores alunos. E ele começou a estudar pra caramba para conquistar essa menina. E de fato ele melhorou muito as notas dele. E de fato conseguiu conquistar a menina. E o que aconteceu? Eles se casaram? Aí você vai ler o livro. E aí, a história que está por trás mostra que quando a gente quer alguma coisa e ama aquilo que a gente quer, a gente vence a preguiça. Porque para as coisas que gostamos não temos preguiça. Sei lá, para jogar jogo, para sair com os amigos, para ver um jogo de futebol, não temos preguiça. Então esse livro pode ajudar bastante nas férias para você vencer a preguiça, desenvolver novas habilidades nas férias e crescer muito. Então, esse é o primeiro livro, Sufocado pela Preguiça. Agora, eu queria falar do segundo livro. Esse segundo livro se chama Fomos Feitos para Amar. Então, é um livro
que obviamente fala sobre a virtude da pureza, e é um livro muito inspirador. Tem um capítulo desse livro que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: não se engane, todos queremos ser puros. E uma questão que o autor do livro coloca é a seguinte: por que tantas pessoas não buscam viver a pureza e nós católicos procuramos viver? É que a gente é tonto? Por isso que a gente busca viver a pureza? A gente é um pouco mais burrinho que os outros, então por isso que a gente procura viver a pureza? Não. A gente vive a pureza justamente porque por meio da pureza nós amamos. Só que tem uma coisa também: as pessoas que não vivem a pureza, elas não vivem essa virtude porque é o único caminho que elas encontraram para viver. As pessoas não vivem a pureza porque só foi apresentado para elas esse caminho, o da vida impura. E de fato, uma pessoa que começa a viver bem a pureza, ela é feliz, muito mais feliz do que a outra. Então é uma das ideias que o livro coloca: nós vivemos a pureza não porque somos tontos, mas porque queremos amar. E eu tenho certeza, umas pessoas que não vivem a pureza, até teus amigos, amigas, conhecidos, essas pessoas que não vivem a pureza é porque só conhecem o caminho impuro. E se conhecessem a verdadeira pureza, com certeza seriam muito felizes. Então esse livro aqui, Fomos Feitos para Amar, é um livro que pode te inspirar bastante. Depois tem esse terceiro livro aqui, que é Eu Falo com Deus. Terceiro livro, Eu Falo com Deus. Que é um livro que eu tenho recomendado para muita gente e muitos têm gostado. O próprio nome já diz que é Eu Falo com Deus. Então é um livro que te ajuda a ser amigo de Jesus. É interessante porque esse livro, assim como os anteriores, que é do mesmo autor, que é o Antônio Pérez Villaós, um livro um pouco provocador, ele fala o seguinte, que para você rezar, você precisa ter fé. Porque, de fato, se você se coloca na frente daquela caixinha chamada sacrário e começa a falar, e você não tem fé, você se sente meio doido. O que eu estou fazendo aqui? Estou falando com uma caixinha, nem sei se Jesus está lá, por que eu faço oração? Então, esse livro, ele te ajuda a aumentar a sua fé para você fazer oração e assim ter uma grande amizade com Deus. Então, olha, espero que esse livro te ajude a aproveitar bem as férias e voltar das férias mais amigo de Jesus. O quarto livro que eu queria comentar é esse daqui, Pedro Ballester, que é um garoto que já tem inspirado muita gente. Ele faleceu em 2018, ou seja, recentemente, e quando ele tinha 21 anos. Ele nasceu na Inglaterra, morou uma parte da sua vida na Espanha e foi um garoto muito normal. Ele gostava de muitas coisas que vocês gostam. Ele jogava futebol, ele fazia excursão, subia montanhas, ele gostava de animais, ele gostava de teatro, ele jogava videogame, jogava o PlayStation, tinha um celular, ou seja, coisas que vocês fazem hoje. Por isso é uma pessoa que dá para se inspirar muito. O Pedro, ele teve uma vida muito grande, uma vida com muito sentido. Ele entrou na faculdade, ele estudou engenharia química, numa das melhores universidades da Inglaterra. Porém, um pouco antes de entrar na universidade, ele estava fazendo uma excursão e quando ele foi cruzar o rio, ele só tinha que dar um passo para frente para cruzar o rio, não era um rio grande, só teve que dar um passo para frente e ele não conseguiu. Os amigos tiveram que carregá-lo para ele passar essa parte. E aí, ele foi para o médico e descobriu que ele estava com câncer. E a vida dele mudou completamente. Mas não só a vida humana dele, mas a vida interior dele também. Porque foi o momento que ele começou a se aproximar muito de Deus. E nesse livro conta como que ele lutou contra esse câncer. E por meio dessa luta, como que ele inspirou a tantos e esteve próximo de tantos amigos. Tem
uma história bonita que aconteceu com ele, que é quando ele estava no hospital, muita gente ia visitá-lo. E isso fazia com que o quarto dele estivesse cada vez mais cheio. Então, no hospital, tinha o costume de que os pacientes, uma vez por semana, recebessem uma pizza de graça. Quantas eles pedissem. Só que geralmente se pediam uma pizza, 2 pizzas no máximo, porque não é que dá para ter tanta gente assim no quarto, porque às vezes o paciente não conhece tanta gente, é difícil também das pessoas estarem com o paciente. Em compensação com o Pedro, costumavam ter 10 pizzas. 10 pizzas, pela quantidade de pessoas que gostavam de estar com ele. Também uma outra história que conta esse livro foi que o Pedro, ele estava ficando magro, estava cada vez mais magro. E aí a enfermeira disse para ele: Pedro, se você não engordar pelo menos um pouco, a gente vai ter que te dar uma injeção. Aí ele ficou preocupado e dia seguinte ele foi se pesar e engordou algumas gramas. E a enfermeira falou: nossa, Pedro, como você conseguiu engordar? Aí o Pedro assim, ó, não vou enganar ela, né? Ele tirou 2 pedras do bolso, um pouco para brincar com ela, assim, né? O Pedro era muito divertido. Então é um livro que te pode inspirar nas férias e te dar boas ideias de como viver junto com Deus nessa época do ano tão bonita e tão boa. O último livro que eu queria falar é esse aqui, Totalmente. Ele conta a história de, deixa eu abrir aqui, ele conta a história de 18 pessoas do século 21 que morreram jovens e com fama de santidade. Então tem muitas histórias inspiradoras. Aqui está o Pedro Ballester, aqui está o Carlo Acutis, aqui está também o Guido Schaefer, que é esse carioca que surfava, que depois estudou medicina e depois decidiu ir para o seminário para se ordenar sacerdote e teve uma vida profunda, uma vida muito bonita. Conta a história também de pessoas que têm inspirado muito. Olha, umas que eu achei bem interessante, essa daqui, ó, da Carlotta Nobile. É uma mulher que ela nasceu na Itália, ela era violinista, uma violinista, morreu aos 24 anos, e você vê aqui que era uma mulher bonita, né? É interessante ver santos bonitos, significa que para ser santo não precisa ser feio, né? Depois, nada contra os santos, assim, mas você não precisa ter um rosto assim, que não seja simpático, bonito e etc, né? Então, era uma mulher que ela foi diretora de uma orquestra, ela tocava super bem e, apesar disso, quando ela tinha mais ou menos 16 anos, perguntaram para ela: o que você pensa sobre Deus? E ela disse o seguinte: olha, Deus não é importante na minha vida. Acredito em Deus, mas não significa nada para mim. Porém, quando ela teve por volta de 20 anos, ela teve um câncer e no começo se revoltou muito, mas depois encarou o câncer de forma muito valiosa, muito, muito profunda, muito cristã. Então, por exemplo, ela escreveu um texto num blog dela, escreveu o seguinte no texto: de repente você descobre que tem câncer e o câncer passa a ser a sua maior bandeira, o seu orgulho, e descobre que se você precisasse dele para sanar a sua alma, você aceitaria viver 1000 vezes esse câncer, ter 1000 vezes esse câncer, só para sanar a sua alma. Então, a vida dela foi muito inspiradora. Aí tem outras também, tem a Claire Crockett, que é uma freira que antes queria ser atriz de Hollywood, estava super próxima para ser atriz de Hollywood, e por aí vai. Tem vários outros jovens que morreram com essa fama de santidade, que pode também te dar boas luzes para aproveitar bem as férias.
Então é isso. Olha, eu queria agradecer a atenção de vocês, a paciência de vocês. Espero que esses livros vos ajudem. Até mais. Um abraço.